pelo canal do YouTube, que daqui a pouquinho eu abro aqui o ao vivo. Eu estou, por enquanto, conversando com o pessoal do TikTok e com o pessoal do Instagram. Gente, lembrando, toda terça, a Terça DM é pelo canal da Serapura.oficial, lá no YouTube, tá bom? Estética Gold Cursos, Renata Laello, Valéria Nunes Depil, Pemi Leche, designer, Lai Alves, Ariane, Aline, Espaço Depile-se, Valéria Nunes, muito boa tarde, Duda Oliveira. Gente, boa tarde. É o seguinte, hoje é terça DM, Tara chegou também. O nosso bate-papo é pelo canal do Instagram, Serapura Oficial, onde a gente faz as terças ADM. Hoje o tema é: as pessoas não estão preparadas para vender e eu posso provar, né? Por quê? Porque eu tenho alguns casos para compartilhar com vocês, como a gente às vezes quer comprar um produto, ou a gente imagina que a pessoa pode vender mais, e isso não acontece. Por quê? Porque as pessoas, no fundo, não querem vender, minha gente. Elas querem o milagre da multiplicação sem esforço algum. Nem a venda elas querem concretizar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, PM Designer, Lash Designer, Samily, Lídia, boa tarde, Catariane, é isso? Leandra, sejam bem-vindas. Andréia, Antônia, minha embaixadora, Estúdio Keila, minha embaixadora. Eu tenho um orgulho de falar esse nome, gente. Minhas embaixadoras lindas e queridas do meu Brasil. Jaiara, Estúdio Lilian França. Boa tarde. Bora para o YouTube, mulherada. Exatamente, porque o bate-papo é por aqui. Hoje eu vou ter uma votação, porque eu tenho tanto caso para dizer para vocês, exemplos de pessoas que não estão preparadas para vender e não querem vender, que assim, eu tenho que fazer uma enquete para dizer para a pessoa o que vocês querem que eu fale primeiro de exemplo, e são exemplos que eu vivi todos. Então, assim, ninguém me contou, eu passei pela situação, gente. Então, é mais legal ainda, porque eu não conheço de causa, não é ouvindo nada nem ninguém, né? E aí eu vou mostrar para vocês, através desses casos, por que a gente chega nessas conclusões de que as pessoas falam que querem vender e no final não querem vender coisa nenhuma, não tem interesse, não tem trabalho, não tem esforço. As pessoas querem o milagre. Então, vamos lá? Pessoal, muito boa tarde. Daqui a 2 minutos eu vou abrir o canal do YouTube para a gente começar a aula ao vivo, que é a 43ª semana, falando sobre terça DM. E o tema de hoje, as pessoas não estão preparadas para vender e eu posso provar. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Quem está aqui no canal do TikTok, Juju, Deazinha, Adriana Maria, Denise, Raimundo Alves, Good Vibes entrou. Tem bastante gente aqui também. No nosso Instagram também. Lembrando que o bate-papo é pelo canal do YouTube Serapura.oficial, 3 horas da tarde, todas as terças-feiras, com algumas pequenas exceções, como aconteceu a semana passada, que eu estava na Beauty Fair e não consegui gerar conteúdo para a gente fazer a terça DM. Poli, Estética Kathleen, gente, bora para o canal do YouTube, até para vocês poderem votar aqui. Sandra, boa tarde. Silvia, boa tarde. Antônia está aqui, minha querida. Promo para epiladoras entrou. Vem a promo para epiladoras. Elas querem muito saber o que são essas promos. Estética Maria Souza. Lu Ramalho Salles. Ai, Daniela, Andressa, só você, Daniela, Regina Abreu, Daiana Santos. Como falar para conseguir vender? Bora para esse canal do YouTube para eu falar para vocês o que falta para a gente. Não adianta só falar, eu quero vender, eu tenho desejo. Eu vou provar hoje como as pessoas não têm vontade de vender. Isso está
cada vez mais claro. Eu tenho que abrir meu canal do YouTube, que são 3 e 1. Vocês estão me tirando a concentração. Muito boa tarde, YouTube! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A gente vai começar a Terça DM, 43ª semana. Então, vou começar dando os recadinhos. Por quê? Porque eu vou me despedir do pessoal do Instagram, para dar tempo, inclusive, deles chegarem aqui no YouTube, se quiserem acompanhar esse ao vivo, tá bom? E poderem fazer perguntas. Porque o mais legal do ao vivo é poder perguntar na hora, né? Ah, falou tal coisa, deixa eu confrontar essa maluca aí. E aí a gente tem um bate-papo cada vez mais rico, tá? Então, vou me despedir do Instagram, porque é pelo YouTube, serapura.oficial. Espero vocês desse ladinho aqui já, tá bom? Para eu continuar a aula. Enquanto isso, vou dando meus recadinhos aqui da semana. Pessoal do Instagram, um beijo para vocês. Até daqui a pouco. Bom, encerrado o Instagram, vamos falar hoje da nossa semana 43. O que está rolando aqui na Serapura, né, gente? Primeiro, que essas terças ADM estão quase chegando ao fim. O nosso projeto é de 52 semanas, né? Ou seja, um ano inteiro. Foi começado esse projeto em outubro do ano passado e a gente já está chegando no finalzinho. Faltam só 9 encontros, que é bem pouquinho, né? 2 meses e um pouquinho, para a gente encerrar, então, esse projeto que fala sobre administração de pequenos negócios. E a administração envolve o quê, minha gente? Envolve o comportamento, envolve legislação, envolve tanta coisa que a gente já falou aqui no canal. E alguma dúvida que você tenha, que você, né, queira saber, que acontece com você. Eu tenho trazido temas que aconteceram comigo também, que eu vivi, e que eu acho que são importantes para a gente fazer uma reflexão, né? Isso é o mais importante de tudo. Deixa eu ver, então, outra coisa que está rolando, que está aqui na minha tela, né? Se vocês estão aqui vendo, eu estou com as inscrições abertas para as embaixadoras do estado do Maranhão, né, através de 2 lojistas, Boutique da Beleza em São Luís e Universo da Estética em Imperatriz. As inscrições como lojista estão abertas para você participar da seletiva para encontrar a embaixadora do estado do Maranhão, tá bom? Logo mais, a gente terá outras seletivas regionais, né, que são as seletivas dentro de cada estado, mas neste momento está acontecendo a seletiva do Maranhão. Fora a seletiva do Maranhão, está acontecendo também a campanha Qual é o meu papel na epilação, que é você comprando qualquer papel da linha da Serapura, qualquer rolo, papel cortado, bobina grande, bobina pequena, uma unidade só de qualquer papel da linha. Você tem que falar com o seu lojista, enviar o seu cupom fiscal de compra, para você concorrer a uma cesta cheinha de produtos, de equipamento elétrico. Tá bem legal também, tá? Essa campanha acaba agora no dia 30 de setembro. Também temos o que, minha gente? A venda das camisetas, que tá a todo vapor. E eu recebi na Beauty Fair muito retorno positivo, de adorei, né? Obviamente, uma pessoa ou outra às vezes erra o tamanho, porque não confere no site, ou ficou muito grande. Graças a Deus, a referência São Dani ficou um pouco grande para mim. Tive que fazer uma barrinha, tive que dar um ajuste. Mas, via de regra, tudo certo. E as pessoas estão elogiando bastante a qualidade, né, da malha que a gente fez para essas camisetas, que são super bonitas. E você pode usar como uniforme, se você é fã da marca. Então, é isso, certo? Então, se você também quer participar bem ativamente do Terça DM, a gente tem um grupo que fica no link da bio, que chama Lucro Prejuízo. E neste grupo, se você entra, eu falo antes do tema, ou eu faço uma pesquisa, ou eu ponho alguma coisa que aconteceu aqui no Terça ADM somente nesse grupo, tá bom? Bora começar então, minha gente? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Cedinho chegou a Rita, do Piauí, né, Rita? Boa tarde. Emily, meu amor, muito boa tarde. Estou aqui na torcida, hein, por essa candidatura, viu? Que sua família seja abençoada aí. Antônio Joaquim, boa tarde. Difícil a gente ter meninos nessa sala, hein? Muito boa tarde. Depois me conta de onde você é, se tem salão, com o que trabalha. Emily já falou aqui que acertou a enquete.
Catita, gente, tive o prazer de conhecer a Kátia do Rio Grande do Sul, foi lá no stand da Beauty Fair, foi muito legal, é bom quando a gente fala com uma pessoa, depois a gente conhecer essa pessoa ao vivo e a cores, né? É uma delícia. Keila Cristina, minha embaixadora do Paraná, está aqui. Fran, minha embaixadora de Santa Catarina, está aqui. Boa tarde. A Keila falou que já quer a temporada 2 da Terça DM. Quem sabe, hein, pessoal? Mas esses episódios todos irão para a comunidade paga do YouTube. Nós vamos continuar, mas a gente vai ter uma taxa. Então, se você não aproveitou até agora o conteúdo gratuito, você vai ter a chance. Mas agora, pagando uma mensalidade bem pequenininha, mas para aprender no canal fechado, e aí com muito mais novidade, aí com muito mais coisas, tá bom? Vamos ver. Estética Kathleen, boa tarde. Lucilene, minha embaixadora de São Paulo e Tu, muito boa tarde. Filomena, boa tarde. Miriam, boa tarde. Maria Rosângela, boa tarde. Não foi na Beauty Fair, você estando em São Paulo? Como assim, Rosângela? Antônia, minha embaixadora do Distrito Federal, boa tarde. Emily mandou um amém. Bora começar esse tema, Terça DM, as pessoas não estão preparadas para vender. E aí, eu tenho tanto exemplo que aconteceu comigo, nas últimas semanas, então, foram muitos ao mesmo tempo. Eu quero que vocês votem, vou colocar aqui na tela, e eu quero que vocês me digam qual é o que vocês querem que eu fale hoje. Eu posso falar até mais de um, tá? Mas vocês vão primeiro dizer o primeiro que vocês querem que eu fale para vocês caírem do tamborete, né, Antônia? Porque é para cair do tamborete, gente. Não é possível que o povo fala que quer vender, mas não quer vender coisa nenhuma. Primeira coisa, quero saber se o tamanho tá bom, se dá para ver a letra. Boa tarde, Claudiana. Dá para ver a letra, dá para entender o que está escrito. E se tiver tudo ok com o tamanho, se vocês estão me ouvindo e estão vendo a tela, vocês vão colocar aqui no chat para mim qual caso vocês querem que eu fale com relação a pessoas que não estão preparadas para vender. Todos os casos aconteceram diretamente comigo. Então, me contem aí qual caso eu começo, hein? Qual caso? Coloquem aí, caso 1, 2, ou põe só um número, ou põe caso e põe o número do lado, o que vocês preferirem, tá? Dani, eu te conheci na Beauty Fair. Miriam, que coisa boa! Miriam Barbosa. Miriam, você é a menina de São Paulo que conhece o pessoal lá do Maranhão? Que eu te mandei o contato? É você? Conte-me, conte-me. Naísa, muito boa tarde. Tudo bem com você? A Emiliana me mandou aqui no Instagram, quero participar da campanha do papel. Campanha do papel, gente, compra o papel em qualquer lojista e tem que enviar o cupom fiscal através do formulário que o lojista vai fornecer. A Miriam mandou isso. Muito bem, Miriam, eu estou de memória boa. E você também, certo? A Antônia mandou 4, Lucilene mandou caso 1. O que vocês querem saber, minha gente? O que vocês querem saber que eu conte hoje? Caso 1, horário de atendimento e dias tranquilos. Por enquanto, está ainda valendo o caso 1. Vou dar mais 30 segundinhos, vota, põe o que você quer saber aí, se é sobre o caso 1, 2, 3, 4 e 5, para eu falar sobre as pessoas não estão preparadas para vender e eu posso provar em qualquer um desses casos. Não significa que eu vou fazer um só. Esse vai ser o primeiro, tá? Pode ser que dê tempo da gente fazer mais. Nossa terça DM são 30 minutinhos por semana. Vamos ver o que a gente consegue hoje. A Cá colocou caso 5, Beauty Fair, a gente quer saber tudo o que acontece nos bastidores. Naísa colocou caso 1. Rita mandou um caso 1. Vamos, gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. A Emily mandou todos! Se der tempo, a gente fala todos, senão a gente pode falar semana que vem, tá? Bom, gente, vamos começar pelo caso 1, né? Que acho que chama mais atenção também de vocês, porque tem relação com o serviço que vocês prestam, perfeito? Pessoal do TikTok também, se quiser aparecer no YouTube oficial da Serapura, é serapura.oficial, tá bom? Eu vi, Miriam, que você me mandou o link de uma moça, eu te respondi no privado, você me mandou no meu Instagram particular, né? No danimorais.adm para poucos.
e eu falei, tomara que ela faça inscrição. Tá bom? Edmaria, boa tarde. Ai, que delícia! Boa tarde, Maranhão. A gente está atrás dessa embaixadora. Mas aqui o assunto hoje é para falar sobre as pessoas não estão preparadas para vender e eu posso provar. Eu citei esse caso por cima na semana retrasada, né? Que a semana passada a gente não teve, e eu quero refalar ele e refalar com relação a por que as pessoas não estão preparadas para vender, para atender mais, tá? O que acontece, minha gente? Horário de atendimento, né? Toda vez que a gente marca um horário de atendimento, a gente tem uma política ali enraizada na nossa cabeça, certo? A gente marca um horário de atendimento porque a gente quer saber quem vai no nosso estúdio, certo? A gente está esperando, né? Ter uma prévia. Agendamento, como eu sempre falo, não é garantia de atendimento, por isso que o nome é agendamento, né? Então, a gente quer ter essa prévia. Então, e o respeito com o horário, para a gente saber quanto tempo a gente vai demorar em cada período ali do nosso atendimento, certo? Então, se você não tem, muitas vezes, ninguém marcado, muitas vezes a pessoa comete o erro de ou chegar mais tarde, ou sair mais cedo, ou às vezes nem ir para o espaço. E isso já denota uma falta de preparo para vender. Por quê? O agendamento não é garantia que você não vai atender. E o não agendamento também não é a garantia de que você não vai atender. Então, quando a gente monta uma empresa e a gente diz o funcionamento é das 9 às 18, você tem que estar presente das 9 às 18 dos dias que você divulgou que o seu espaço abre. Por isso que eu instruo as pessoas numa consultoria, se você ainda não tem clientes, se você ainda não tem capacidade de se doar para aquele espaço, né, no começo, ou você não tem volume de movimentos que justifique que você fique ali o tempo inteiro, até porque existem muitas outras coisas a serem feitas, o mais importante é você reduzir essa carga de horário divulgado para o cliente, tá? Ou seja, começou o trabalho ou atende pouco ainda, para que você vai colocar para a pessoa que você está lá de segunda a sábado, das 9 da manhã às 19, se você pode aproveitar esse tempo fazendo outras coisas, cumprindo outras coisas e simplesmente reduzindo sua carga. E depois, quando você estiver mais cheio, você aumenta. Porque é melhor que você aumente do que você não esteja, o cliente vá até você e não te encontre num dia que na teoria era para você estar. Então, mais fácil é você dizer, atendo segundas, quartas e sextas, das 10 às 4, ou das 2 às 8, do que se colocar todos os dias lá à disposição e depois você não vai, né? Ou você fecha, ou você naquele dia arruma alguma outra coisa para fazer, e isso denota total falta de preparo para vender o seu serviço, tá bom? Mas o que aconteceu neste caso de horário de atendimento comigo? Eu tinha um horário marcado, e estou falando com conhecimento de causa, né, o que é mais importante, porque eu vivi a situação, um horário marcado às 3 horas da tarde. Eu não sou uma pessoa que gosto de me atrasar, então eu cheguei no meu atendimento 2h45. Marquei os serviços com 2 profissionais, né? Quem não estava aqui há 2 semanas atrás, eu estou repetindo exatamente porque a pessoa não vai entender o que significa isso com relação ao preparo para vender. Bom, se eu estou marcada às 3 horas da tarde e cheguei antes, a primeira coisa é assim, se o profissional estiver disponível, ele já tem que me atender. Por quê? Ele está ganhando tempo para mim e para ele. Ou seja, ele me conquista, porque ninguém vai, hoje em dia, para algum lugar para ficar esperando se as 2 pessoas estão livres, né? E ele tem a possibilidade de, se ele estiver adiantando vários serviços, no final do dia ou em algum momento do dia, ter mais um horário disponível para uma pessoa que chega sem marcar, sem prévio aviso, tá? Então, quando eu me deparo com lugares aonde eu chego e estou marcada 3 da tarde e cheguei 2h50 e a pessoa faz com que eu espere até 3 horas para me atender, estando disponível, é uma total falta de preparo para vender, tá bom? Bom, cheguei então 2h50,
e a pessoa estava disponível e começou o meu serviço, tá? Um dos meus serviços. E aí, o outro serviço, eu estava marcada somente 4 da tarde, 1 hora depois. Até aí, tudo bem. Estou lá esperando. A pessoa que começou meu serviço 10 para as 3, ela acabou 3h30. E eu tinha que ficar das 3h30 até as 4 da tarde esperando o próximo serviço. Eram serviços de unha, tá? Vocês sabem. Então, primeiro eu fiz o pé e fiquei esperando para fazer a mão. Se a pessoa está preparada para vender, se a equipe está preparada para vender, se o salão entende o que significa vender, o que elas têm que combinar entre si? Olha, a pessoa das 4 ainda não está preparada para te atender. Só que você terminou meia hora antes. Então, é mais fácil que eu, que estou livre, te ofereça se você quer adiantar o serviço de mão. E esse adiantamento poderia ser ter tirado só o esmalte, ter feito só a cutícula, ter feito o serviço todo. Porque quando a pessoa pensa assim, mas aí eu não vou ganhar aquele serviço e a minha amiga, que estava adiantada no meu lugar, vai ganhar o serviço e eu não vou ganhar. Isso é o pensamento de maior falta de preparo para vender que eu posso conceber na minha vida. Por quê? Porque quando se ela tivesse tido, né, esse preparo de adiantar o meu serviço, primeiro, vamos pensar junto comigo? Eu estava lá, eu fiz meu pé. Eu ia ter que ficar esperando meia hora para começar a mão, não ia? Vamos imaginar, não aconteceu isso, tá? Mas vamos imaginar que toca meu telefone nesse intervalo de tempo. E uma filha minha fala assim, uma filha minha, a escola da minha filha, alguma coisa que eu precise sair daquele lugar para resolver uma emergência. Ou seja, tá? E não estou falando de uma emergência gravíssima, mas uma emergência que eu poderia pôr na balança e pensar assim, bom, eu vou ter que ficar esperando meia hora? Não, então eu vou resolver isso, se der eu volto e talvez não volte. O que eu quero dizer com isso? É que quando o cliente está disponível na oportunidade para você vender, se você não aproveitar tudo isso, você está muito propenso a perder. E só entende isso quem está preparado para vender tanto um produto quanto um serviço. Então, não aconteceu, ninguém me ligou e eu fiquei aquela meia hora esperando. Mas se tivesse me ligado, eu teria ido embora e teria feito um serviço só. Então, perde a pessoa que não adiantou e perde a pessoa que estava com o horário marcado. Se a pessoa me adianta, ela ganha o serviço, entre aspas, tira o serviço da outra profissional, da amiga, certo? Só que a gente tem que lembrar que pessoas chegam sem marcar, né? Pessoas não avisam quando querem fazer, e se você tem gente livre e disponível, você tem condição de atender mais alguém. Então, o pensamento egoísta de que está marcada comigo e não pode fazer com mais ninguém, só pode vir do cliente e não da equipe. O cliente pode dizer, se ela me oferecesse adiantar a minha mão e eu dissesse, não, eu não quero adiantar a minha mão com você, eu prefiro esperar a outra pessoa, aí não tem o que fazer, porque a gente está falando de um item chamado preferência. Agora, se ela tivesse me oferecido fazer a minha mão, né, adiantar a minha mão, eu ficaria imensamente grata a ela. Por quê? Porque eu não precisaria ficar esperando meia hora, mesmo que ela não conseguisse terminar todo o serviço, que ela me adiantasse, que ela tirasse o esmalte, que ela fizesse a cutícula, qualquer coisa. Mas eu teria ganho tempo, ela teria trabalhado, não teria ficado ociosa ali, eu teria tido a oportunidade de conhecer mais um profissional no serviço, e eu certamente ficaria grata pelo espaço ter agilizado, porque para quem vai ficar o dinheiro, de quem está a marcação, tem que ser um regulamento interno. Isso para o cliente tanto faz, porque ele está pagando, para ele pagar para uma profissional ou para outra, tanto faz. É o profissional que precisa, e a equipe que precisa gerenciar isso, entende? Então, o que aconteceu, minha gente? Eu simplesmente fiquei esperando até 4 horas. Como a pessoa que ia me atender, ela estava fazendo um serviço nela mesma, ou seja, um outro profissional estava fazendo um serviço para ela, esse serviço atrasou. É outra coisa de falta de preparo para vender. E no horário que eu estou disponível para o cliente, eu posso fazer serviços internos?
Até posso, se eu tiver uma emergência naquela semana, tem uma festa, tem uma formatura, tem o que for. Posso, claro, a gente está sujeito a tudo isso, a ter uma eventualidade, só que eu não devo fazer com o cliente vendo em hipótese nenhuma. Quando eu faço um serviço, cabelo, epilação, qualquer coisa que esteja aos olhos do meu cliente, né, eu estou dizendo para ele, sem palavras, mas corporalmente, eu vou primeiro cuidar de mim, você não tem tanta importância, que você marcou só as 4, você que espere, tá? Agora, o que ela poderia ter feito? Vamos imaginar que ela tinha um casamento e uma formatura, e que eu tivesse que realmente esperar até as 4, porque ela não teria outro horário para fazer aquele serviço. Ela não estaria errada. Eu poderia até pensar assim, poxa vida, a pessoa podia ter me adiantado, mas ela não estaria errada. Só que além de não me atender às 4, ela me atendeu às 4h30. Ou seja, eu fiquei 1 hora esperando para fazer o segundo serviço. E aí, o que acontece? Essa 1 hora, né? Além de eu ver que ela estava fazendo um serviço nela, dela não ter parado às 4 horas para respeitar o meu horário de atendimento, e porque muitas vezes, qual é a grande birra do cliente? O cliente chegar no horário, aí um dia que ele chega atrasado, a equipe, o salão, o profissional fala, não consigo te atender porque você está com meia hora de atraso, né? E quando isso acontece e o cliente está errado, tá tudo bem, desde que o salão tenha moral e postura de não cometer esse tipo de erro, né? Que é a total falta de preparo para vender. Então, o que aconteceu? Eu cheguei às 2:50, fiz um serviço, terminou 3h30. Uma pessoa ficou parada das 3h30 até 4h30, poderia ter feito o segundo serviço para mim, eu ter ido embora e ter chegado alguém extra para as duas atenderem. Ou seja, perderam a chance de atender mais alguém, não estão preparadas. Ou até mesmo alguém que entrou numa fila de espera, pediu o horário naquele dia e você falou que não tinha. Se você foi esperta no atendimento, você fala, agora vai vagar, porque eu vou adiantar tal pessoa, você tem que fazer essa conta matemática na cabeça. Bom, fui atendida, não às 4, mas às 4h30, vi que a pessoa estava fazendo um serviço nela, total falta de preparo, fiz o serviço porque eu estava com viagem marcada de férias, não tinha outra opção naquele momento, só que o meu posicionamento é não voltar nunca mais lá, em função dessa falta de preparo. Então, a pessoa, para fazer um serviço nela... Não, e mais um detalhe, tá? Isso é para fechar com chave de ouro a falta de preparo das pessoas para vender. E vender exige atendimento e relacionamento, né? Então, tá tudo interligado ali. Para fechar com chave de ouro... a pessoa que estava fazendo o serviço nela, por um minuto eu pensei assim, olha, vai ver que a pessoa que está fazendo o serviço nela também não tem agenda. Então, ela teve que fazer agora e me atrasar um pouco, porque o outro profissional já deve ter gente esperando por ele, certo? Porque ela estava fazendo um serviço lá. Se ela não levantou para me atender, é porque ela também precisava que o outro profissional devia estar ocupado, se não fosse naquela hora não seria mais. Aí, pasmem, 4h30 ela veio me atender, sentou, fez a minha mão, e das 4h30 até as 5h30, quando eu saí de lá, a profissional que estava fazendo o serviço nela, ficou das 4h30 às 5h30, dentro do mesmo período que ela fazia a minha unha, a profissional ficou se maquiando. A minha vista, porque se ela tivesse entrado em alguma sala, qualquer coisa do tipo, eu não teria visto, né? Nem poderia ter julgado. Então, olha a total falta de preparo das pessoas que não sabem vender, que perdem clientes, depois reclamam que a vida é dura, que a vida é triste, que como é difícil ganhar cliente, realmente é difícil ganhar, só que as pessoas fazem questão de, por não entender de pessoas, de gestão, não ter preparo nenhum para vendas, elas perdem sempre. E aí tem que conquistar cada vez mais. Se eu fosse uma família que fosse naquele lugar, certamente eu influenciaria as pessoas da minha família para não irem. Porque quando acontece um fato desse, a gente fica tão indignado que a gente conta para as pessoas falam, não vou mais lá também não, onde você vai agora? Né? E a gente faz uma leva de pessoas.
Então, olha como a falta de preparo, de visão, de entendimento sobre vender, né? Porque ali era a venda de mais um serviço. Então, ela me perde, ela perde a oportunidade de eu retornar mais vezes, né? De ter a recorrência. Ela perde a oportunidade de eu levar as pessoas que eu levo, minhas filhas, enfim, alguém que vá por minha influência, e ela perde a chance de, no mesmo dia, se outra pessoa precisasse de encaixe, ela ter mais horários livres para, de repente, atender uma fila de espera. Então, olha que loucura, como uma falta de preparo, uma falta de entendimento sobre o que é realmente você vender o seu trabalho, vender o seu serviço, pode fazer com você quando você não entende o que é horário de atendimento, o que é agendamento, o que é atendimento, o que significa a venda, o que é o cliente para você. Então, assim, foi erro em cima de erro neste caso. Estou contando porque ele aconteceu comigo, né? Não ouvi ninguém dizer, já vi isso em muitos lugares, mas aconteceu comigo essa sequência tenebrosa com relação ao não atendimento de cliente e que tem relação com a não ter preparo ali da equipe para vender, tá bom? E dentro deste mesmo tema, a gente pode falar também de um outro problema que acontece com atendimento, que é em dias tranquilos. Eu vou caracterizar, tomando como base São Paulo, que os dias tranquilos são segundas-feiras, terças-feiras, né? Que é um erro também muito comum que denota a falta de preparo para vender. Eu recebo muita informação falando assim, eu fecho porque meu salão não tem movimento de segunda. Eu fecho porque meu salão não tem movimento de terça. Segunda e terça é mais fraco. É claro que, em comparação ao final de semana, apesar que eu acho que isso com a pandemia mudou muito, né? A gente teve a gente tem um outro cenário hoje. Apesar disso, a gente sabe que os finais de semana sempre são dias mais movimentados, as pessoas vão deixando mais para sexta, sábado ou quando tem algum evento. Então, o que acontece? Quando a pessoa diz assim para mim, segunda-feira é muito tranquila, né? Eu falo para ela, você respeita o horário de atendimento e o seu tempo médio de atendimento, assim como você respeita nos outros dias? E o que significa isso, né? Quando eu tenho um dia tranquilo, ele tem que funcionar para mim, perante ao cliente, igualzinho ele funcionaria numa sexta-feira ou num sábado. Então, o fato de eu ter 2 pessoas na agenda ou 10 não pode interferir a dinâmica do trabalho. Então, o que a gente encontra como postura de comportamento que demonstra que as pessoas não têm preparo para vender e depois ficam reclamando, meu lugar não tem movimento, nossa, como tá difícil. É difícil para quem não sabe trabalhar, gente. Isso sempre vai ser difícil, né? Porque o dinheiro tá aí na mesa rolando. Então, assim, o que a pessoa faz? Sexta, sábado, quinta, que ela está com muito agendamento, ela está no pique, ela atende todo mundo na sequência, no horário, ela come rapidinho, né? Ela está lá. E num comportamento, vamos chamar do comportamento do volume, né? Está habituada com aquilo. Aí, sabe aquele dia, aquela segunda-feira que é chuvosa, igual está hoje aqui em São Paulo, que aquele movimento não é tão bom. Então, a pessoa chega, o carrinho, vou falar da manicure, tá? Mas pode ser a sala de depilação, pode ser o cabeleireiro, pode ser o que for. O carrinho não está arrumado, o profissional está bocejando, ele, ao invés de fazer o serviço, demora a média, é sempre 40 minutos. Na segunda-feira, ele pensa assim, tá tão parada, não tem ninguém depois, então se eu atrasar, tudo bem. Eu posso atender, então, em 45, em 50, ele levanta, ele vem arrastando o pé, ele vem naquela vibe de segundona pós-ressaca de um Rock in Rio, sei lá, né? Então, esse tipo de comportamento demonstra também que não tem preparo para venda. Por quê? Porque, olha, se eu tenho um final de semana cheio e o meu cliente não conseguiu ir no final de semana, né? Ele gosta, de repente, de ir no final de semana. E eu não abri ou não abro aos domingos. E ele pensar no meu espaço, falar, bom, eu vou lá na segunda. Se a segunda dele tiver corrida, na cabeça dele, ele vai pensar assim,
Não, mas de segunda, nossa, segunda eles demoram para atender. Não, de segunda não, melhor eu não ir. Ou a pessoa só tem o horário de almoço. Ah, mas hoje é segunda. Se fosse sexta, as meninas sem movimento são rapidinhas. Então, olha como a falta de preparo, de visão, de vender o serviço e você não ligar para esses pequenos detalhes, demonstram que você realmente não está preparado para vender, né? Então, se você não entende que o seu tempo médio de atendimento, se for segunda, se for sexta, se for domingo, ele tem que ser o mesmo para que o cliente não deixe de ir nos dias tranquilos, porque os dias tranquilos continuarão sendo tranquilos enquanto você não se preparar para vender nesses dias. Ninguém vai consumir esses dias se esses dias forem piores do que os outros. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar para o cliente que além do horário de atendimento ser respeitado, de você ser tão rápida quanto num final de semana, ele ainda tem benefício de ter um estacionamento mais vazio, de ter uma rua mais tranquila, de por ter menos profissional trabalhando ou menos movimento de fato, as coisas podem ficar muito mais fáceis para ele. Então, quando você não tem esse olhar, você não tem esse preparo para vender, você vai passar o restante da sua vida vendendo almoço para pagar o jantar, porque você não quer, no fundo, vender. Você quer fazer as coisas erradas e quer que o cliente aceite. Você não quer se esforçar para ter um atendimento, um comportamento empreendedor, né? Um atendimento melhor, uma visão de empresa, né? Você só quer fazer a sua partezinha lá de qualquer jeito, mas quer que o cliente não pense nada disso. Qual o problema que da segunda você vem arrastando o chinelo? Qual o problema que você demora muito mais na terça, que a mesma unha que você faz de sexta-feira, a mesma depilação que você faz em 40 minutos, você demora 1h20, porque você está cansada, porque você bocejou, porque você levantou o braço, porque você pede para ela esperar um pouquinho, ou você fala para ela, olha, eu que fui almoçar, como não tinha movimento, você vai almoçar fora, você não volta no horário certo, aí você atrasa a primeira pessoa da volta do almoço, mas por quê? Estava muito tranquilo mesmo, né? E daí, gente, qual é o problema da gente atrasar tudo, atrasar a vida do cliente, né? Não tem problema nenhum, desde que depois a gente não reclame que a vida não tá fácil pra gente. Então, aqui eu quis dividir com vocês como as pessoas não estão preparadas para vender. E aí eu quero saber o que vocês que não comentaram nada nesse chat. Ai, meu Deus, estou até com meu coração pulante aqui, hein? Quero que vocês me digam o que vocês acharam desse preparo que eu vou fazer só mais um tema hoje, tá? Já estamos com 30 minutos aqui. E aí eu vou escolher um tema que é um tema fácil, e se vocês quiserem, a gente continua na semana que vem com esses temas, tá? Estamos sempre sendo observados. Quantas e quantas vezes eu precisei de atendimento de manicure de segunda e não consegui salão ou profissional disponível para atender. E não é só não conseguiu para atender. Muitas vezes o serviço é muito ralentado, é muito de qualquer jeito, a pessoa não volta no horário, porque ela não está na mesma energia. E eu sempre falo para os salões, enquanto vocês não trabalharem a energia de segunda, o serviço ele tem que ser o mesmo na segunda, na terça, na quarta, tendo 1 ou 20 pessoas, você tem que tentar prestar o mesmo tipo de serviço, senão a sua segunda nunca vai ser cheia mesmo, porque o cliente vai gravar naquele inconsciente dele que não vale a pena ele ir na segunda, entende? Que demora demais. Nossa, ele sabe na hora do almoço, então ele não vai, tá? Dani, aqui no meu espaço eu atendo de terça a sábado, agenda lotada, eba! Keila, eu concordo, Dani, por isso sempre falo meu atendimento individual e com horário agendado. Isso, respeitem o horário, façam o atendimento de vocês ser bom todos os dias da semana, tá? Vou falar rapidinho, então, aqui, sobre o caso do restaurante fechado, que é outra falta de preparo para vender. Vou contar porque aconteceu também comigo, eu comentei isso hoje de manhã. Quem nunca, né? Entrou em contato com um lugar e você tem um atendimento de WhatsApp ou chatbot, aqueles robôs que respondem automaticamente, e a pessoa coloca lá que está fechado, que não está com atendimento naquele momento, né?
E que quantas e quantas vezes a gente coloca, eu já queria deixar meu pedido colocado, né, ou feito. E aí tem duas situações que já aconteceram comigo e talvez com vocês também. Não pode pedir antes de abrir. E aí eu penso, gente, quem que administra isso que não pode mudar uma regra do tipo, os pedidos que entrarem antes do horário, eles vão ser colocados na ordem, gente. Não é simples assim? Ah, não, você tem que pedir a partir das 19, hein? Porque eu só abro 19, antes das 19 eu vou fingir que você não está aí, porque eu não estou preparado para vender, então eu não quero te vender, né? Ou então a pessoa fala assim, que ela não pode abrir antes, né, para nem pegar o pedido, ou chega 19, você já mandou o pedido, ficou lá registrado, e se você não mandar depois da apertura, a pessoa também não vê e não fala, olha, já vi seu pedido aqui, eu vi que tá, né, estava no meio... Porque pode, eventualmente, um pedido ou outro passar, né? Agora, a pessoa ter a cara de pau de dizer, abrimos somente às 19, realmente... Então, faça seu pedido depois. E aí eu perguntei, eu não posso fazer agora? E quando você abrir, você coloca meu pedido? A pessoa falou, não. Não pode, tem que pedir a partir das 19. E eu pensando, que diferença isso faz, meu Deus do céu, né? Então, gente, as pessoas não estão preparadas para vender. As pessoas falam que querem vender, que querem atender mais, que querem mundos e fundos. No final das contas, não é isso, porque tem coisas que não há justificativa, tá? A pessoa até pode dizer, olha, eu vou pegar seu pedido, se você vê que acontece alguma coisa, você me reforça, porque podem entrar realmente muitos pedidos e, eventualmente, a gente pode até se perder. Mas, claro, você pode mandar seu pedido que eu faço, tá bom? Esses outros são casos, assim, tão extremos que aconteceram. Vou contar um pedaço do caso da Beauty Fair, tá? Na Beauty Fair, a gente foi informado esse ano, assim, muito, muito em cima da hora, que nós não poderíamos vender no stand. Não poderíamos vender no stand, tá? Nós fomos informados em cima da hora. Para vocês terem uma ideia, são 20 vagas patrocinadas pelo Sebrae. Teve gente que não foi no stand, que não apareceu, tirou a vaga de uma pessoa porque não podia vender no stand. Gente, vender o produto físico é uma situação. Existem milhares de situações de venda, que é você demonstrar o produto, né? É o atendimento que você dá ali. Tudo isso já faz parte da venda, né? A venda não é a venda em si. Quando uma pessoa te manda um WhatsApp para marcar um horário, ali começou já uma venda. Quando ela te faz uma pergunta, que horário você trabalha, que cera você trabalha, a venda começou ali. A venda não começou na hora que ela deitou na maca e fala, eu vou fazer virilha e axila. A venda começou antes, quando você atendeu, quando você, né, disse seu preço, né, se você respondeu rápido, se você deixou a pessoa horas sem resposta, né, se você tem atendimento automático, se você não tem. A venda começa antes da coisa acontecer e a venda também não termina na hora que a pessoa levanta da sua maca. Por isso que as pessoas não estão preparadas. No caso da epilação, a gente tem o pós-epilação, né? O que acontece depois, o que você informa para o seu cliente depois. Então, é assim, é uma falta de preparo, né? Porque numa feira, por exemplo, a gente faz contato com tanta gente. Eu falei ontem para as meninas que estavam comigo no projeto das embaixadoras à noite, nós tivemos 1.120 e poucas visitas no stand, né? Então, você imagina uma pessoa deixar de ir à feira, porque recebeu essa notificação de que não pode vender, entendendo que o processo é só a venda naquele momento ali. Aquilo é muito mais. Você ter 1.100 e poucos contatos que podem, né, se reverter de fato numa venda é muito mais importante. Então, quando eu falo dessa falta de preparo, as pessoas não estão preparadas para vender. As pessoas só querem que o milagre aconteça. As pessoas só querem que a coisa milagrosa mesmo, né, que os céus ajudem e que não precise ter nenhum olhar, nada, nenhum estudo, nada por parte delas, tá bom? Se vocês toparem, quem tá aqui, depois eu ponho no grupo também, eu falo a semana que vem sobre o corpo real, sobre as escolas
E conto mais um caso da Beauty Fair também que aconteceu, relacionado às pessoas não terem preparo para vender, tá? Todos os casos que aconteceram mediante os meus olhos ou comigo ali também. Deixa eu ver aqui. Lu, isso já aconteceu comigo também, que o pedido seria realizado somente após o horário de abertura. É demais. Só não atendo domingo, a Pripli, minha embaixadora do Pará. Marcelo, boa tarde, mas... Marcelo ou Marcela? Não enxergo bem daqui, mas parece que vejo uma foto feminina, ou estou enganada? Medo da concorrência? Que tipo de medo, Cá, você acha que é da concorrência? Em relação a não estar preparado para vender? Me elucida? E aí, enquanto a gente finaliza aqui, vou novamente dar os meus recadinhos, se a Kátia puder me responder e quiser, que nós temos mais 9 encontros com relação à terça DM, porque vai até o encontro de número 52. As aulas estão liberadas no canal do YouTube, Serapura.oficial, todas elas, acho que com exceção de 2 aulas que foram retiradas. O restante está tudo disponível gratuitamente. A gente falou de muitos temas importantes para quem quer ter negócio, para quem já tem, para quem é pequeno, para quem é médio, para quem tem equipe. A gente falou de um mundaréu de assuntos importantes para quem quer administrar, para quem quer entender sobre pessoas, entender sobre comportamentos, né? Qual é o jogo, né, dessa administração aí, que não é só a técnica, a gente precisa também saber administrar, também conhecer pessoas. Na parte de vendas, a maior falta de preparo é não ouvir, não entender o seu produto, não conhecer o seu produto, não conhecer o seu cliente de fato. Eu estava falando hoje com a Clau, né? A Clau falou assim, e o que eu posso dar num brinde eventual? E aí eu falei assim para ela, depende, né? Porque se você vai dar uma caneta de R$1.000 para uma pessoa que só usa caneta de ouro, aquilo não vai ter valor nenhum para ela. Se você der uma caneta para uma pessoa que não sabe escrever, também não. Agora, se você der um lápis para uma pessoa que nunca teve um lápis, ou não tem dinheiro para comprar esse lápis, ou você faz um lápis personalizado, aquilo tem um valor absoluto. Então, a gente precisa entender o nosso cliente, o nosso mercado, a nossa possibilidade, a administração da porta para dentro, para que a gente alinhe essas informações e administre cada vez melhor os nossos espaços e tenha cada vez mais sucesso. Tive também hoje um depoimento lindo de uma embaixadora minha, que depois eu trago aqui para vocês, mas ela disse assim, você não sabe o tanto de coisas que eu estou aprendendo e mudando aqui no meu espaço e como meu cliente tem percebido e falado isso para mim, como é que eu estou aprendendo fazendo tanta coisa. E assim, posso garantir para vocês, são pequenas mudanças, são pequenos hábitos que têm que ser alterados, são pequenos comportamentos, só que ele precisa ter constância na execução. A gente não pode parar de fazer, porque a parte mais difícil é continuar sempre, né? Porque vai dar o desânimo, vai dar a desmotivação, e o grande lance é você não deixar de fazer, de continuar. Tá bom, minha gente? Então, camisetas à venda, Projeto Maranhão, meu papel na epilação acontecendo, logo a gente já vai ver com a nossa campanha de Natal. Que mais que a gente tem aí rolando, meninas? Alguma coisa que eu estou esquecendo, minhas embaixadoras lindas do meu Brasil? Foi meu filho que colocou esse nome, Marcelo 00. Muito bem, nossa, como passou rápido. Passou, gente, 9 encontros, depois os encontros ficam gravados na plataforma da comunidade, e aí eu trarei novidades das terças ADM em canal fechado, tá? Medo da concorrência, não deixarem vocês vender na Beauty Fair. Não é. A gente é uma empresa extremamente pequena em relação às grandes marcas de epilação, a gente tem total consciência disso, apesar de fazer um excelente trabalho, todo mundo tem espaço, não acredito que tenha relação com isso, não, tem uma relação com a área que a gente foi colocado ali, e imagina, a gente não tem esse poder e essa potência toda, mas é como você enxerga quando você recebe uma notícia, né? Às vezes uma coisa que pode parecer ruim,
num primeiro momento, você tem um lado ali que é positivo, que você tem que tirar dali, né? E aí foi isso que a gente fez, tá bom? E que muitas pessoas não aproveitaram essa oportunidade que é de estar numa feira daquele tamanho, tá? E fora a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, de abraçar, de tirar foto, de beijar, que foi uma delícia conhecer. Eu conheci muita gente que eu vejo aqui na internet e fiquei muito honrada, muito feliz e de verdade, assim, muito honrada de pessoas chegando quando eu vim para te conhecer. Eu vim porque eu queria te ver, né? Assim como foi com a Kátia, como foi com a Zezé. Olha, eu não vou nem continuar citando nomes, porque passaram tantas pessoas, as minhas embaixadoras que eu falo, né, todas as semanas, e não conhecia muitas pessoalmente, ainda não conheço todas pessoalmente. Então, assim, é uma honra, é realmente uma honra o trabalho que a gente desenvolve e as pessoas terem vontade de nos conhecerem pessoalmente. Então, assim, foi um prazer indescritível realmente encontrar vocês ali e a gente poder conversar, a gente poder se olhar, a gente poder se abraçar. É assim, não tem nenhum valor na vida que vai pagar esse tipo de encontro que a gente tem quando a gente se vê pessoalmente. Tá bom? Meus amores, que a semana de vocês seja muito abençoada, que a semana seja extremamente próspera, que seja uma semana feliz. Plantem coisas boas, porque a colheita será de coisas boas. Prestem atenção, né? As oportunidades passam todos os dias na nossa frente, inclusive travestidas de coisas que parecem ruins, mas não são. São fontes de aprendizado, são oportunidades. Não percam as oportunidades, tá? Tenham realmente a vontade lá no fundo da alma de crescer, de melhorar, de aprender, de tudo, tá? Tudo vai dar certo no final. Ainda não chegou o final, então a gente tem estrada aí para rodar. Então vamos aproveitar a estrada que está à nossa frente e vamos fazer. E não é assim, amanhã eu faço melhor. Faz hoje, porque o hoje vai virar ontem, né? E amanhã é o hoje que você está já plantando. Então, não deixa para depois, não. Faz todo dia um pouquinho, e as coisas vão dar certo, tá? Aurinete Bezerra, amém, que Deus nos abençoe grandemente com muitas clientes, amém a todos nós. Gente, um beijo, fiquem com Deus, boa semana, eu vejo vocês terça-feira que vem, às 3 da tarde, aqui no canal do YouTube. Beijo!